Pavio aceso. O Brasil está sentado sobre uma bomba fiscal de proporções históricas. Não se trata de uma crise repentina, mas de um processo meticulosamente construído ao longo dos últimos anos, com decisões políticas que priorizam o curto prazo em detrimento da sustentabilidade econômica. O estupim: uma combinação de gastos públicos descontrolados, benefícios sem contrapartida, expansão desmedida da máquina estatal e uma dívida pública que cresce a passos largos. O mais alarmante é que, quando essa bomba explodir, quem pagará a conta não serão os responsáveis por acender o pavio, mas sim as futuras gerações de brasileiros. Em 2022, o país registrou um superávit primário de 126 bilhões de reais, o primeiro em quase uma década. Esse resultado não foi fruto de um milagre, mas de uma conjuntura excepcional: o boom das commodities, receitas extraordinárias e lucros recordes de estatais como Petrobras e Banco do Brasil, que distribuíram dividendos bilionários à União. No entanto, essa janela de oportunidade foi fechada antes mesmo da posse do novo governo. No final de 2022, o Congresso aprovou a PEC da transição, que liberou 145 bilhões de reais fora do teto de gastos apenas em 2023. Esse foi o primeiro passo para desmontar a âncora fiscal que, até então, limitava o avanço desordenado das despesas públicas. O governo que assumiu em 2023 não escondeu suas intenções. O teto de gastos foi chamado de estupidez, e a mensagem ao mercado foi clara: gastar primeiro, ajustar depois. Segundo a Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado, entre 2023 e 2025, o governo executará cerca de 324 bilhões de reais fora das metas fiscais, um valor que inclui créditos extraordinários, excepcionalizações e exclusões de resultados. Em 2023, o déficit primário atingiu 249,1 bilhões de reais, 2,4% do PIB, o pior resultado desde a pandemia. Em 2024, o déficit foi de 11 bilhões de reais, mas essa melhora é apenas estatística. O governo reclassificou despesas, adiou pagamentos e excluiu itens do cálculo, sem cortar gastos de fato. A dívida bruta do governo geral encerrou 2024 em 76,1% do PIB e segue em trajetória ascendente. Quando a dívida sobe, o risco país aumenta e os juros disparam. Com a Selic em 15% ao ano, cada ponto percentual a mais na taxa básica adiciona 38 bilhões de reais anuais em despesas com juros, dinheiro que deixa de ser investido em saúde, educação e segurança. Com a ilusão do superávit e a realidade do déficit. O superávit de 2022 foi uma exceção, não a regra. A arrecadação recorde daquele ano mascarou um problema estrutural: o Estado brasileiro gasta mais consigo mesmo do que com a população. Segundo o Banco Central, a dívida bruta deve ultrapassar 80% do PIB em 2025, um patamar perigoso para economias emergentes. O novo arcabouço fiscal, aprovado com pompa, prometia zerar o déficit em 2024 e entregar superávit em 2025 e 2026. Mas as projeções do Prisma Fiscal, da Secretaria de Política Econômica, apontam para déficits sucessivos: R$ 70 a 80 bilhões de reais em 2025 e mais de 80 bilhões de reais em 2026. Por que isso importa? Crédito mais caro. Juros altos encarecem empréstimos para empresas e famílias. Inflação teimosa. A desconfiança do mercado eleva o dólar e pressiona os preços. Crescimento engessado. Empresas adiam investimentos e o desemprego persiste. O governo aposta que o ajuste virá depois, mas a história mostra que 2026 será um ano de gastança eleitoral, com obras aceleradas, reajustes salariais e pacotes de crédito para estimular o consumo. O problema: em 2027, a conta chegará. O luxo no palácio e o aperto no bolso do cidadão. Enquanto o discurso oficial fala em cuidar do povo, os números revelam outra prioridade: manter e expandir a máquina estatal. Alguns exemplos. Viagens presidenciais. Em 2 anos, o presidente Lula gastou mais com deslocamentos oficiais do que Bolsonaro em 4. Em 2025, a viagem a Roma incluiu hospedagem em hotéis 5 estrelas para uma comitiva numerosa, com diárias que superavam o salário mínimo de um trabalhador. Gastos com decoração. Um tapete de R$ 114 mil para o Palácio da Alvorada e reformas milionárias no Planalto, enquanto hospitais e escolas enfrentam cortes. Cartões corporativos. Entre 2023 e 2024, 55,5 milhões de reais foram gastos com cartões da presidência, sendo 99% sob sigilo. Publicidade oficial. 177 milhões de reais destinados a emissoras de TV em campanhas que se confundem com promoção pessoal. Lei Rouanet. 16,7 bilhões de reais autorizados em incentivos culturais, muitos sem transparência ou impacto social comprovado. Enquanto isso, o número de ministérios saltou para 37, o maior desde a redemocratização.
Cada pasta significa mais cargos comissionados, imóveis alugados e despesas fixas que se perpetuam. Mais impostos, menos retorno. Para sustentar esse ritmo, o governo aumentou a carga tributária. Desde 2023, medidas como fim da isenção para compras internacionais, até $50, taxação de fundos exclusivos e offshores, reoneração da folha de pagamentos, aumento de impostos sobre combustíveis. O resultado: R$ 200 bilhões em novos tributos até 2026, segundo a Receita Federal. Mas onde vai esse dinheiro? Mais de 40% da arrecadação é consumida pelo pagamento de juros da dívida, que se tornou insustentável. Círculo vicioso: dívida, juros e estagnação. A equação é simples. Mais gastos, mais dívida. Mais dívida, mais juros. Mais juros, menos investimentos. Menos investimentos, menos crescimento. O ambiente internacional agrava o cenário. Com juros altos nos Estados Unidos e Europa, investidores preferem ativos seguros, encarecendo a rolagem da dívida brasileira. O custo do serviço da dívida já consome 40% do orçamento, deixando pouco espaço para políticas públicas efetivas. 2027, o ano do ajuste forçado. Em 2026, o governo deve acelerar gastos para garantir reeleição. Mas em 2027, a ressaca será inevitável. Metas fiscais inexequíveis. Pressão por novos impostos. Risco de corte em programas sociais. Economistas alertam: o ajuste será doloroso e impopular, com congelamento de salários, revisão de benefícios e mais tributos. Conclusão: quem vai pagar a conta? A bomba fiscal de 2027 não é um acidente. É o resultado de escolhas deliberadas. Gastar hoje, cobrar amanhã. O discurso de responsabilidade fiscal cai por terra diante dos números. Dívida bruta próxima de 80% do PIB. Juros a 15% ao ano. Máquina pública inchada. A pergunta que fica é: vamos continuar financiando o presente com o futuro? Ou exigiremos responsabilidade antes que o pavio se esgote?